Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine o seu dia. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, o nosso podcast diário meditando na Bíblia, a palavra de Deus. Que o Senhor ilumine a sua vida e dirija o seu dia. Amém? Hoje nós vamos meditar em uma parábola que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 36, porque aí nós vamos entender o contexto do qual Jesus conta esta parábola, que é a parábola dos dois devedores. Diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava os seus pés com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, ele saberia o tipo de mulher que é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. E Simão respondeu: diga, mestre. E Jesus continuou: certo credor, um homem que emprestava dinheiro, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50 denários. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. E disse Jesus: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com perfume ungiu os meus pés. Por isso eu afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Oh, que palavra! Esse é o nosso Deus, um Deus de perdão e misericórdia a todos que se achegam a Ele. Esta é uma história real, né? Você deve ter conseguido imaginar a cena. Jesus naquela mesa com muitas pessoas importantes da cidade e entre eles, né, o chefe da casa, um fariseu. Conforme já ensinamos aqui no devocional, os fariseus eram um grupo religioso muito obediente às leis da Bíblia, do Antigo Testamento. Eles cuidavam os detalhes da lei e observavam a lei, né? Guardavam essa lei e se demonstravam em público como grandes homens de Deus. Porém, eles tinham um defeito que o próprio Jesus já havia manifestado muitas vezes. Faltava-lhes amor ao próximo. Faltava-lhes
sinceridade de coração. Muitas vezes faziam aquilo apenas para mostrar aos outros que eram melhores. E Jesus detestava isso, porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Esta mulher, porém, adentrou na casa não sendo convidada, e era uma mulher que a fama dela lhe precedia, uma fama ruim. Era uma mulher considerada pecadora. O que isso significa? Que certamente era uma mulher de má fama, que havia tido relacionamentos desajustados, talvez fosse até mesmo uma meretriz, ou simplesmente uma mulher que abandonou seu marido, se envolveu com outro homem, ou que realizou algum tipo de fraude na sociedade. Não sabemos que tipo de pecado ela cometeu para ser conhecida como uma mulher pecadora. O fato é que ela tinha uma fama ruim. Quando ela adentra na casa, ela começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas, ou seja, aos pés de Jesus ela começa a chorar, lavando com lágrimas os seus pés. Naquela época as pessoas se assentavam à mesa, ajoelhadas com os pés para trás. Então ela veio por trás de Jesus e ajoelhou-se nas suas costas, beijando os seus pés. Veja, esta mulher demonstrou humildade e um coração agradecido. Nós não sabemos, mas certamente esta mulher, alguns dizem que seria aquela Maria Madalena. Seria aquela de quem Jesus teria expulsado 7 demônios e que alguns dizem que vivia talvez até mesmo numa zona de meretrício. Não sabemos ao certo quem era esta mulher, a Bíblia não diz o nome dela, mas ao que dá a entender é alguém a quem Jesus já havia feito um bem, ao ponto dela estar ali agradecendo. Jesus então traz uma parábola, e é esta parábola que nós meditamos hoje, de 2 homens que deviam dinheiro para um credor, para um banqueiro. E esses 2 homens devendo dinheiro, um devia muito dinheiro e outro devia pouco dinheiro. E os 2 foram perdoados na sua dívida porque nenhum dos 2 podia pagar a dívida, nem o que devia pouco e nem o que devia muito. É mais ou menos como nós. Existem pessoas que são mais pecadoras porque cometeram mais pecados, e existem pessoas que são menos pecadoras porque cometeram menos pecados. Mas aqui tem um detalhe: ambos são pecadores e ambos não conseguem pagar a sua dívida com Deus, porque o preço do pecado é o sangue. O preço do pecado é a morte. Não importa o tamanho do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, nenhum de nós, nem o grande pecador, o grande assassino, e nem aquele que peca nos detalhes, nenhum de nós consegue pagar o preço do nosso pecado diante de Deus. Somente poderíamos pagar com a nossa própria vida, indo pagar essa dívida no inferno, longe de Deus. Mas Deus é tão gracioso que Ele escolheu nos perdoar. Ele escolheu nos amar, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E ali estava o próprio Salvador, aquele que pode perdoar pecados. Quando Deus perdoa, perdoa por graça, porque nós não merecemos o perdão. Deus escolhe nos perdoar. E é disso que Jesus está falando. E quando Ele olha para aquela mulher e diz: olha, Simão, por que será que ela me ama tanto? Por que será que ela beija os meus pés quando você nem se importa comigo? É porque ela já recebeu um grande perdão. É porque quem muito foi perdoado, muito ama. Indiretamente, Jesus está dizendo que Simão pouco foi perdoado. Talvez ele nem tenha sido perdoado, porque só pode ser perdoado quem pede o perdão. Essa é a comparação que Jesus está fazendo. Ele está falando que muitas vezes grandes pecadores, quando se convertem, se tornarão em grandes amantes de Deus, homens e mulheres cheios de Deus, porque entenderam o grande perdão que receberam e vão agir de uma forma grata na sua vida. Enquanto algumas pessoas que acham que não têm pecados, se acham melhores que os outros, nem mesmo receberão o perdão, e então não terão nada que agradecer. Viverão a sua vida soberbos, achando-se melhores que os outros, como era esse Simão, que achava-se melhor que os outros. Mas Jesus estava dizendo que mesmo o menor dos pecadores não tinha como pagar os seus pecados.
precisava da graça. Que eu e você possamos lembrar todos os dias que somos pecadores e que dependemos da graça de Deus. E que possamos, como essa mulher, ir aos pés de Jesus, clamando e recebendo o perdão e a misericórdia de Deus. Que eu e você possamos ter um coração grato, um coração que ama e que perdoa e que não está preocupado com o que os outros pensam de nós. Essa mulher não tinha preocupação alguma com o que os outros pensavam. Ela queria saber do que Jesus pensava dela. E por isso ela recebeu o perdão completo. E Jesus disse: vá em paz, mulher, a sua fé salvou você. Quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, você que está ouvindo esse devocional, existe perdão completo para você se você for aos pés de Jesus hoje. Não importa o seu passado, não importa a sua história, não importa a sua fama, não importa o que os homens e mulheres dizem de você. Importa, a partir de hoje, a postura que você vai tomar. Tome uma postura de humilhar-se diante de Deus. Aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. Naquele dia, no dia do juízo, Deus vai chamar você de filho e vai convidar você a sentar-se à mesa com Ele. E essa é a maior glória, a maior exaltação que um homem pode receber, ser chamado de filho de Deus. Amém? Oh, aleluia! Que esta palavra inunde o seu coração, que esta palavra inunde a sua vida, que a Bíblia hoje se torne vida no seu coração. Como é maravilhoso olharmos para a palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque em Cristo Jesus temos o perdão completo dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque temos nova vida, porque temos eternidade, porque temos acesso, Senhor, pelo sangue de Cristo, a remissão completa, ao lavar completo dos nossos pecados. Senhor, hoje nós nos humilhamos diante de Ti. Somos todos pecadores. Aquele que pecou muito e aquele que pecou pouco. Somos todos pecadores e nenhum de nós tem como pagar. Mas pedimos a Tua misericórdia. Clamamos pelo Teu perdão. E assim como recebemos o perdão, decidimos também perdoar aquelas pessoas que erraram conosco. Como meditamos ontem no devocional. Decidimos, como filhos amados, não nos importar com o que os outros falam ou pensam. Deixar tudo isso para trás e olhar apenas para Ti, Jesus, como essa mulher olhava para Ti, com um coração sincero, com um coração quebrantado. Que possamos, Senhor, estar na Tua presença. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Essa palavra fez sentido para você? A palavra é de Deus. Eu tenho certeza que ela fala com o teu espírito, através do Espírito Santo. Convido você a compartilhar o devocional, a enviar para os seus amigos, a fazer a palavra de Deus chegar longe, chegar nos corações das pessoas que você ama. Bota no grupo, envia para sua família, para os seus amigos. Você também é meu convidado a nos seguir no Spotify. Nós temos lá um canal devocional de fé. Todos os dias de manhã, esse cafezinho quentinho com Deus, para você aprender mais com Jesus, tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Deus abençoe você.